Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Irmã Guilmar, bom dia. Paulo, bom dia, irmãos. Parabéns, coral muito bonito. Eu vou ficar por aqui para não ficar... A gente, quando fica na terceira idade, fica meio desequilibrado aí, ó. Pode até... É uma alegria grande poder estar aqui com os irmãos. Agradeço o pastor Gilton, tá? Pastor Gilton, nós fizemos um template, um post para poder parabenizar no Dia do Idoso. Eu coloquei a foto dele lá. Mas pela admiração do cabelo que o pastor Gilton tem. Olha que cabelo bonito. Eu sempre falo isso. Ele vê que tem uma pontinha de inveja nesse negócio. E o pastor Calixto Patrício foi o pastor que me batizou. Ele é aposentado, mora em Portugal. Aí, há tempos atrás, ele esteve lá na igreja do Lins. E ele foi muito amigo, né? Porque ele falou assim: dizem que as pessoas que têm muitos neurônios, na medida em que elas vão envelhecendo, os neurônios vão se prolongando e tornam-se brancos, não é? E quem tem poucos neurônios fica careca. Eu falei, meu amigo esse cara, né? Para poder falar isso. Mas, enfim, não tem como poder fugir dessa realidade de poder ter a bênção de estar na terceira idade, tá? Eu quero, Novais, também muito obrigado por poder estar aqui. Jussara, Deus abençoe essa menina aí, Deus abençoe, vi você pequenininha, Deus abençoe. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre alguns princípios da vida ou para a vida, que nós podemos falar sobre como princípios para um bom envelhecimento. Considerando que nós temos jovens aqui, e que esses princípios, portanto, não se aplicam tão somente para aqueles que já estão na chamada terceira idade. Terceira idade que começa a partir dos 60 anos. Mas há um projeto de lei na Câmara Federal em que querem colocar para poder começar a terceira idade a partir dos 65 anos. Eu sou contra. Porque agora que eu estou com 61, vou jogar para 65? Né? Não tem cabimento isso. Mas a vida, não tem como nós podermos enquadrá-la. Quando se fala da vida em primeira idade, segunda idade, terceira idade ou quarta idade, fala de fases da vida, a pergunta que eu faço é o seguinte: quantas fases a vida tem? Quantas fases a vida tem? Se as irmãs, se os irmãos aqui fossem testemunhar, se vocês fossem falar, até os mais novinhos já teriam muitas histórias para poder contar. Então, classificar a vida em fases é uma questão estatística e também uma tentativa de poder dar um enquadramento que não permite na vida. Porque a vida não pode ser enquadrada. Ela não tem como ser enquadrada. Quando falo de vida, no sentido não no sentido de poder existir, mas de poder viver mesmo. Porque há uma diferença, talvez pequena, mas entre existir e entre viver. Pode-se existir e não viver, mas o que se espera é que nós, em existindo, possamos viver. Então, é importante que nós possamos considerar isso, porque a vida, seja ela em qualquer situação, ela será tão somente um traço. Um traço. A vida é um traço. Quando a gente comparece, em alguns momentos, num ato fúnebre, então lá nós nos deparamos com aquela realidade, a data do nascimento, o traço e a data do falecimento. A vida é um traço. O que a gente faz com esse traço de vida? O que a gente realmente realiza dentro desse contexto da vida que nós temos? Pensar sobre a vida é uma questão que atravessa o homem desde a sua origem e aparece na Bíblia, isso claramente aparece no texto que eu quero compartilhar com vocês, que é o livro de Salmos. No capítulo 90, que é um salmo que eu gosto muito, em que o salmista fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Dizem que este salmo foi escrito por Moisés. Se assim o foi, quando Moisés foi chamado, ele tinha 80 anos.
não é? Moisés teve 40 anos de vida em formação no Egito, então uma boa formação intelectual. Ele teve 40 anos de formação no deserto. O deserto é a grande escola da vida, e todos nós, inevitavelmente, atravessamos por desertos na vida. Então, desertos, problemas de saúde, problemas familiares, problemas financeiros, e nós aprendemos as grandes lições da vida no deserto. Quando eu fiz uma viagem para Israel, e foi uma viagem muito boa, porque eu fui com a turma da Nova Vida, e eu era o único batista no meio da turma da Nova Vida, meus amigos, irmãos. E aí, então, a parte que mais me encantou na viagem foi quando nós passamos pelo Egito e quando nós estivemos no deserto, ali na beira do Monte Hermon. Eu não subi o Monte Sinai, porque 4 horas para subir, 15 minutos para ficar e 4 horas para descer. E nós tínhamos passado no Egito nas pirâmides, e falaram assim, que quem quiser descer lá, pode descer, mas é um caminho muito estreito, eu sou alto, aquela tábua aqui de obra, que faz aquelas travessas como se fossem escadas, desce, tem pouco oxigênio, e quando chegar lá embaixo você vai ver nada, não tem nada, pegaram tudo. Mas eu, tomado aqui pela curiosidade de ir, fui lá na pirâmide, e foi realmente assim uma experiência boa, mas fiquei com muitas dores nas pernas, e não vi nada. Aí quando eu estava lá no Egito, ou no deserto, eles colocaram para poder subir, e eu queria subir o Sinai, mesmo com esse tempo todo, mas o guia falou o seguinte, olha, prestem bem atenção, porque na última caravana que teve, o pastor subiu, teve um infarto, morreu lá em cima, e deu um trabalho enorme para tirar. Eu já estava cheio de dores nas pernas, não vou não, deixa que eu vou ficar aqui embaixo mesmo, tá? Agora, o que acontece? Eu achei demais o deserto, gostei demais do deserto. O que há no deserto? Nada, não tem nada, não tem nada, mas é um local que tem na minha percepção, uma questão de um tudo, da presença que eu senti, da presença de Deus naquele deserto. Então, na vida nós temos desertos. Então, Moisés, 40 anos de deserto, aí ele estava preparado. Observem bem, 80 anos de idade, aí ele estava preparado para poder começar, então, numa grande tarefa. A Bíblia vai falar de Abraão também, que foi outro que começa numa idade avançada. Me admira a questão de Caleb, personagem Caleb, porque um cara para poder falar com 85 anos, que eu estou com a mesma disposição do que tinha 45 anos, fala sério, né? É alguém que realmente tinha uma motivação muito forte na vida. Então isso mostra para a gente que a vida ela é para poder ser vivida em todas as fases, e que não tem como poder enquadrar a vida em fases. E se este texto então fala de Moisés, e ele que escreveu, ele está com 80 anos, ou um pouco mais de 80 anos, quem sabe 100 anos, quem sabe 110 anos, e ele começa a observar alguns que estavam com ele que tinham partido, que tinham morrido. A morte é uma barra na vida que nos leva a que possamos refletir sobre a vida. A forma de nós nos referirmos à terceira idade, até mesmo a expressão terceira idade, ou vida radiante, ou melhor idade, eu não sei qual é a graça que tem em falar depois dos 60 em melhor idade. Por que melhor idade? A melhor idade não pode ser na infância? A melhor idade não pode ser na juventude? A melhor idade não pode ser agora, em qualquer idade? Então, que negócio é esse de melhor idade a partir, né, dos 60 anos? Mas são formas de poder amenizar algo que é a realidade para todo mundo, que é a barra da morte. A morte é a realidade e ela deve nos levar a pensar no que nós fazemos sobre a vida, de como que nós lidamos com a vida. Então Moisés, frente a esta percepção, pessoas partindo, e ele com certeza está ali vendo, olha, um dia serei eu, inevitavelmente, um dia serei eu. Dentro desse contexto, ele então
não tendo, como ninguém tem, a convicção de quanto tempo de vida se tem ou se vai viver, ok? Ninguém tem. Eu conheci lá a mãe de uma irmã querida da Pibilins, que é a irmã Ondina. A mãe dela chamava-se Perpétua. E a irmã Perpétua tinha 100 anos. Eu falei assim, o nome cai bem para ela, entendeu? Mas a Perpétua faleceu com 105 anos. Mas uma irmã, da maneira de poder lidar, ela mora lá em Belmiro Braga, ali no município de Juiz de Fora, e ela voltando da igreja, numa Kombi da igreja, ela falou assim, a casa com aquela cerca de arame, né? E ela falou assim, pastor Adão, que era o nome do pastor dela, a cerca está mexendo. O que está acontecendo com essa cerca? Aí o pastor ligou o farol alto, foi ver, era uma cobra que estava na cerca. Aí ele falou assim, irmã Perpétua, assustada, é uma cobra. Aí a irmã Perpétua falou, glória a Deus, Deus é bom, deixa ela ir embora. Então a maneira de poder lidar com as coisas que aparecem, com as coisas que acontecem na vida. Fato é, então, voltando ao texto, que Moisés ele faz esta oração por aquilo que ele observa, talvez pelas dores que ele já sentia, tá? Pelas experiências que ele tinha, mas também com a vontade de poder viver. O importante é isso, gente, é a vontade de viver. Independente da idade que se tenha, independente da classificação que se coloque na vida, é a vontade de viver. Por incrível que pareça, vivemos num tempo onde, agora terminando o Setembro Amarelo, o que nós temos observado estatisticamente falando, é o fato da prática do suicídio crescendo numa faixa etária que a gente fica assim, como assim? Que é no meio da juventude, 18 a 29 anos. 18 a 29 anos. Então, jovens perdendo a expectativa, a vontade de viver. Então, quando Moisés ele faz esta oração, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio, é vontade de viver. Você está com vontade de viver? Tem vontade de viver? Tá? Vontade de poder aproveitar essa bênção que é a vida. Nós temos, biblicamente falando, a convicção da vida eterna. Mas essa vida não pode ser vivida em detrimento da vida eterna, ou seja, como se ela não prestasse e que melhor fosse tão somente a vida eterna. A vida eterna será ótima, mas essa vida, ela já é boa. Com todos os reveses que nós temos, ela já é boa. Então Moisés está naquela perspectiva de querer viver, de querer, na verdade, aproveitar a vida, de poder, sabe, entender que a vida tem sentido em qualquer fase da vida. Eu fiquei assim pensando nesse texto com uma música, colocando ao lado uma música popular que é dos Titãs, em que fala, é preciso saber viver. É preciso saber viver. Parece-me que Moisés estava com alguma coisa nesse sentido. A despeito de todo o tempo que ele tinha de vida, ele estava assim, é preciso saber viver e como eu posso viver nessas circunstâncias adversas, nessa liderança, aquela coisa toda. Alguns princípios, então, que eu posso aqui deduzir e compartilhar com vocês sobre a questão de podermos viver com qualidade. Primeiro é este que eu já falei, é a vontade de viver. Vontade de viver, tá? Então nós precisamos alimentar no nosso coração essa vontade de viver, de poder aprender com a vida, de poder usufruir da vida, de poder valorizar a vida, de poder entender aquilo que a vida nos coloca frente a situações adversas, para podermos compreender que as situações adversas, elas existem na vida naturalmente, independente de ser crente ou não. A Bíblia fala que o sol vem sobre justos e injustos, então não tem essa de nós pensarmos que por termos a confiança em Deus, nós temos imunidade na vida. Não há imunidade, o que há é capacidade. Eu compreendo a fé como sendo um trampolim, que nos leva a podermos saltar para a vida, pular, enfrentar. Então não é uma imunidade no sentido que não teremos dificuldades. Todos nós, em qualquer fase da vida, tem dificuldades.
inerente àquela fase da vida. Olhar para um adolescente, um pré-adolescente, e poder ver naquela fasezinha de 12, 13 anos, a menina ou menino que começa a despertar a atenção para o namoro, e poder entender que isso é uma banalidade, é coisa de gente que está ficando velho mesmo. Porque aquilo é uma questão séria para ele, ou para ela. Uma ocasião, eu recebi uma jovenzinha no gabinete há muitos anos, ela era uma pré-adolescente, ela veio, pastor, eu quero conversar com o senhor. E ela, então, eu achei muito legal o fato dessa menina vir, e ela vem para poder falar, não, porque eu estou gostando. Uma menina, 13 anos, eu poderia falar, minha jovem, você vai estudar, você vai... Mas eu ouvi aquela menina falando e procurei ser empático com o que ela estava falando, porque era da realidade dela, naquele momento, de poder estar. Primeira coisa, então, da vida, nos princípios da vida, é a vontade de viver. Segunda coisa é um coração ensinável. Dizem que nós, que estamos na chamada terceira idade, nós temos a sabedoria, e temos, em parte, mas não temos na totalidade. Então, se a gente cristaliza na vida, ou se nós na vida, aos 60, 61 que eu tenho, mais anos, 70, 80, nós colocamos que nós sabemos, nós fechamos para a vida. O conflito, que se fala conflitos de gerações, eu tenho, meu filho mais novo tem 24 anos, e quando eu com ele vou conversar, e minha filha tem 34 anos, e a do meio tem 30 anos, então, de poder compartilhar alguma coisa sobre a vida, eles retrucam por vezes comigo, pai, não é bem assim, não é bem dessa maneira. E eu tenho que ter, não necessariamente eu tenha, né, na maioria das vezes eu não tenho, mas eu deveria de ter a capacidade, ou exercitar a capacidade de poder entender do que eles estão falando, é algo que eu não sei. Muito claro, assim, concretamente, nesses tempos de pandemia, onde, por exemplo, nós não lidávamos muito bem com a internet e precisamos aprender a lidar. Nos cultos que fazia na igreja, era uma briga. Botava o celular à frente, teve uma quarta-feira, para poder fazer a transmissão, que uma fase da energia elétrica caiu. Eu estava com tudo armado lá no escritório. Aí eu vim para a sala. Aí continuei na sala. Aí a fase da sala caiu. Ficou sem luz. Aí ficou Simone segurando a lanterna. E o meu filho, que para mim já tinha acabado tudo, ele coloca no 4G e eu consigo fazer a live. Então nós precisamos aprender lá. Tem irmãos que se reúnem em oração às terças e quintas, até hoje pelo Zoom. E as irmãs não sabiam nada de Zoom. E aprenderam a lidar, a poder manusear. A vida é um constante aprendizado. Então, se este salmo foi escrito por Moisés, Moisés já tendo mais do que 80 anos, quando ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias, ou ensina-me a contar os meus dias, o que ele está colocando é a abertura de um coração ensinável. Um princípio da vida é ter um coração ensinável. É aprender com todos. É não se fechar. É não poder ter aquela prerrogativa de que eu já vi tudo, que ninguém viu tudo. Que sabe tudo, que ninguém sabe tudo. É poder ter a capacidade, por vezes, de estar com uma criança, e quando na igreja eu gosto das crianças, a minha netinha tem 4 anos, é linda, tá? E eu me ajoelho para poder ficar na altura dela. Na altura dela. E aprender com elas. Então, um princípio da vida é ter um coração aberto, é ter um coração ensinável. Ensina-nos a contar os nossos dias. Um outro princípio é poder viver cada dia de uma vez, na plenitude que o dia tem. O tempo em que nós estamos tem uma marca muito grande da depressão. A depressão, ela pode ser comparada assim, nós que numa cidade como a do Rio de Janeiro, que quando chega o verão, Rio 40 graus, aquele asfalto fica, né, quase que derretendo, e passam aqueles ônibus pesados, e por passar eles fazem aquele desnivelamento na rua. Isso é depressão. A depressão tem esse desnivelamento na nossa vida, são as pressões que nós temos na vida,
que não tem como evitar essas pressões, não está no nosso controle. Podemos evitar algumas, mas não tem como evitar todas, e nós não sabemos lidar com elas. Isso é, assim, interessante, porque até mesmo como crentes e cristãos, por vezes, nós não temos uma capacidade de podermos pegar as pressões e transferir as pressões. Transferir as pressões. Primeiramente, transferindo para Deus. O apóstolo Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, transferir para Deus. Em segundo lugar, transferir para alguém que você confia, que você possa compartilhar. Então, na medida em que nós não transferimos, nós acumulamos, nós nos deprimimos. Outros fatores, mas estou colocando este dentro de uma conjuntura, digamos, mais sensível à maioria de todos nós aqui. Tá? Então, se deprime. E quando se deprime, o que acontece? A característica é que o céu é sempre nublado, que a vida perde a perspectiva, de que aquela não tem mais sentido. Então, perde-se o dia. A ansiedade, ela pode até levar à depressão. A ansiedade é um sentimento que antecipa as coisas. E antecipa por quê? Por quê? Porque a ansiedade, que é um sentimento normal, porque sem ansiedade nós também não viveríamos. Mas ela, na maioria das vezes, quando chega àquele nível mais doentio, ela antecipa, ela tem essa prerrogativa de antecipação, porque há o equívoco de podermos imaginar que se nós estivermos lá na frente, nós poderemos pavimentar o caminho para que aquilo que nós imaginamos não venha acontecer. Então nós vamos para um dia que não existe, para um tempo que não existe, e desperdiçamos o tempo que existe. Olha só que doideira. A gente vai lá para frente para poder tentar resolver lá na frente uma coisa que não está dada, certo? E nós desperdiçamos o tempo que estamos tendo hoje. Todos nós aqui passamos por isso, todos nós. De tal maneira que se vive, sei lá, o tempo que tem de vida, talvez um terço desse tempo nós tenhamos desperdiçado com preocupações desnecessárias. Desperdiça com preocupações desnecessárias. Já considerou que a nossa capacidade de poder projetar negativamente é muito grande? Você sente uma dor, sente uma dorzinha, e aí o que acontece? Estou infartando. Isso é um câncer que está vindo. A capacidade que nós temos de projetarmos negativamente. Quem tem filhos, jovens, adolescentes e os netos, então, se ele chega além do horário que você é costumeiro dele poder chegar, qual é o primeiro pensamento que vem? Aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Aí a primeira notícia que tem de tiroteio, que é do outro lado da cidade, já fala, meu filho estava lá. Aí nós, então, assim, são exemplos de como que nós nos antecipamos às coisas, nos lançamos como forma de podermos ter uma certa proteção que é inevitável. Então, a forma de poder lidar é viver um dia de cada vez. Só se vive um dia de cada vez, não se vive todos os dias de uma vez só. Ensina-nos a contar os nossos dias. Imagino e penso eu. Então Moisés está contemplando a realidade daqueles que estavam partindo e a própria realidade dele, e ele quer viver aquele dia. Ele quer viver aquele dia, aquele tempo. Este dia. Todo dia é um presente. E dentro da nossa compreensão gramatical, presente, passado e futuro, mas o presente é um presente de Deus, literalmente. É um pacote que Deus dá para a gente, para que nós possamos usufruir. No Velho Testamento, nós vamos observar que, mesmo lá no livro das Lamentações, o profeta vai falar que as misericórdias do Senhor se constituem na razão de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Então, a cada dia, Deus confere um presente. Ele deposita algo na nossa conta. As condições para vivermos neste dia. O exemplo disso nós temos no deserto, no maná. O maná era para o dia.
Não era para guardar para 2 dias. Não era para guardar para 3 dias. Então, ensina-nos a contar os nossos dias tem a ver com o princípio de que quem quer viver está disposto a aprender. Coração ensinável. Vocês têm muita coisa para ensinar, mas tem muito para aprender. Eu li uma reportagem, Jussara, no site do G1, acho que é de 2019, falando da história de um médico. O cara estava ansioso para poder chegar à formatura dele. Sabe que idade? 87 anos. Estava caminhando para o final do curso de medicina. Então, essa capacidade de poder, sabe, de investir na vida, de poder aprender, de abrir a cabeça, esse negócio de que é velho e que não sabe nada, não aprende, é conversa fiada. Tá? É conversa fiada. Então, há uma capacidade de podermos, sim, aprender. Então, ensina-nos a contar os princípios, vontade de poder viver, o segundo, coração ensinável, e o salmista fala, para que eu alcance um coração sábio. Coração sábio era a meta, que você olha para frente. Meta é o que olha para frente, o que te convoca, o que te desafia, tá? O que te faz assim, eu estou aqui, quero chegar lá. Se vai chegar ou não vai chegar, aí é outra história. Mas o que importa é o modo de você caminhar. Se vai comprar a casa ou não vai comprar, espero que compre. Mas o importante é sonhar que vai comprar. Se vai... E aí a gente poderia falar com tantas coisas. E por vezes nós abrimos mão dos nossos sonhos, das nossas metas, porque nós nos curvamos muito para a realidade. A realidade sempre foi nua e crua, muito difícil, sempre foi. Então a gente vive um momento meio apocalíptico, né? De que está tudo sendo destruído, já está sendo destruído há muito tempo. Tá? E se eu e você olhamos para a realidade, complica. Deixa eu me contar uma história. Eu faço meus exames periódicos, e aí não gosto de abrir exame, porque esse negócio de abrir exame e consultar é complicado, né? Ou então vai no Dr. Google, pega o exame, digita lá Dr. Google. Aí eu peguei e esqueci o exame lá, não procurei mais o médico, deixei. Passou uns 2 anos, nós tínhamos que, precisava de mudança, esvaziando gaveta, aí encontrei o exame. Eu que não gosto de ler, eu abri, para poder ver o que estava lá, né? Porque tem as referenciazinhas, aí abri. Aí estava escrito assim, Jussara, plaquetopenia. Gente, aquilo me deu um mal-estar. Eu falei assim, vou morrer. Que raio é esse negócio de plaquetopenia? Esse negócio não é bom, isso não é de Deus. Né? Isso não é de Deus. Aí me deu uma angústia, entendeu? E eu fui então rapidamente ao médico, né? E aí procurei o médico, ele falou, não, isso aqui é o seguinte, tem a média lá, das plaquetas, mas isso é uma média, os seus outros dados estão bons. Aí não satisfeito, eu procurei um outro médico. E ele falou a mesma coisa. Aí também não satisfeito, procurei um terceiro médico. Graças a Deus os 3 falaram a mesma coisa. Porque tu imagina se um fala que era diferente. Se um fala que era uma coisa muito complicada, eu ia dar razão para quem? Se fosse você, daria razão para quem? Porque o cara falou que é complicado. Que nós temos uma dificuldade enorme de aceitar o que é bom, mas o que é ruim a gente aceita fácil. Tá? Então, dentro desse contexto, ali a gente pega aquela notícia, transforma e a gente acha que vai tudo acabar. Se há uma proposta, e há, né? Se há não, e há no cristianismo e na fé, é que não acaba. A gente caminha em novidade, a gente caminha e vai deixando coisas pelo caminho. E vai deixando bagagens pelo caminho. E vai deixando, ou deveríamos deixar, fardos pelo caminho. Se há uma realidade do céu, e há, é de leveza, no céu não entra peso. O Max Lucado, em um dos livros que ele escreveu, não sei qual, mas ele fala que do lado de fora da porta do céu, todas as cadeiras de rodas, todas as muletas, todos os exames, todas as doenças, tudo do lado de fora, lá não tem nada disso.
E a nossa vivência é de podermos ir nessa crescente. E essa crescente é podermos então sonhar. Sonhar é estipular metas, é olhar para frente. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que eu possa alcançar um coração sábio. Ele tem uma meta, ele tem um sonho, ele tem uma vontade. Ele está aqui, mas quer estar lá, quer aprender, quer crescer. O que motiva a sua vida? O que motiva a sua vida? Qual é a razão pela qual você existe? Qual é o motivo que você tem? O que te dá elan na vida? O que te leva a poder avançar na vida? Terceira idade é uma fase na nossa vida que a gente, socialmente falando, é como olhar e falar que está no fim. Mas a vida está no fim o tempo todo, né? É uma fase para nós podermos aproveitar o que se tem nesse momento, depois de tantas lutas, de tantas batalhas que ainda existem, vão existir, mesmo com tantas dores. Ontem eu estava com uma dor nas costas, aí falei para a Simone, faz uma massagem aqui para mim, minha filha, por favor. Não tem como negar as dores, falar que é melhor a idade de estar sentindo dor, né? Mas quem é que não sente dor na vida? Ela existe em todo momento. É de poder aproveitar este instante que se tem e olhar para frente. Me veio à mente uma história, acho que foi o Newton Bond que contou, ele falando que tinha uma caravana, pastor Gilton, de idosos, né, para um passeio. Como é que você faz na vida radiante? E ali então, quando idosos se encontram, em geral, qual é a conversa? Né? O meu exame. Eu estou com artrite e eu estou com artrose. Aí vai aqueles intercâmbios ali, né, de troca. E no ônibus, então, tantos falando dos problemas, aquela coisa, um abatimento, mesmo sendo uma excursão, um abatimento, tinha um mais eufórico. Era o mais idoso. Era o mais idoso. E era o que estava assim, tacando fogo naquela excursão, mexendo, todo mais idoso. Aí, curioso, com aquele homem, com a atitude dele frente às outras realidades, aí perguntou para ele tinha lá, quantos anos o senhor tem? Já tem 95 anos. Mas, não, estou com 95 anos, mas eu ainda faço planejamento para poder comprar e pagar em 30 anos, né? Eu não sei se você deve fazer isso, que alguém vai pagar por você, se você for, tá? Mas o fato é que ele está olhando para frente, está planejando. Está sonhando. E aí eu poderia aqui falar tantas coisas, mas não vou falar, né, em termos de sonho. Mas o fato é, princípios para a vida, para a terceira idade, para todas as idades. Vontade de viver. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Segundo princípio, coração ensinável. Quem acha que sabe tudo, se torna intolerante. Pessoas intolerantes vivem sozinhas, porque é difícil aguentar o intolerante, né? Terceiro princípio, aproveita hoje. A Bíblia sempre fala, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, hoje é o presente. Pega esse presente, desembrulha ele, não joga ele fora não. Pega o que Deus tem para dar para você hoje. E o quarto princípio é olhar para frente, é sonhar, é meta. Na Bíblia, o último livro é o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é fruto de quê? De um sonho. Frente a quê? Um grande sofrimento. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. E que Deus nos conceda sonhos em momentos difíceis e por vezes de grande abatimento. Deus nos abençoe em nome de Jesus.